coexiste com Deus. Essa eternidade era privativa da Trindade sublime, augusta. Eles são incriados, viviam numa eternidade que, por ser eternidade, não tem começo, não tem fim, logo incriado. Pois bem, mas um dia ocorreu no pensamento de Deus de criar seres que pudessem compor o seu próprio universo. Ao criar estes seres, Deus então tomou a seguinte decisão: a Trindade. Nós vamos criar duas classes de seres: os seres que permanecerão para sempre e os seres que serão perecíveis. Por exemplo, quando Deus criou a Terra, tudo que está aqui na Terra é perecível. Mas quando Deus criou os anjos, criou-os para permanecerem para sempre. Então os anjos se tornaram eternos. Mas os anjos, sendo eternos, não são eternos como Deus, porque a eternidade de Deus é absoluta, é perfeita. Ela não tem princípio. A eternidade dos anjos, ela não tem fim, mas teve princípio. E o princípio refere-se ao dia em que eles foram criados. Da mesma maneira, nós, servos de Deus, iremos morar no céu. Nossa morada, nossa residência nas mansões celestiais será de caráter eterno. Então, nós não teremos fim, mas nós tivemos começo. E uma prova bíblica exuberante de que há duas eternidades, uma incriada e a outra criada, é um versículo que você já mencionou esta noite, logo na abertura da live. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Olha só, Pai da eternidade. Essa eternidade da qual o Senhor Jesus é Pai não pode ser a eternidade onde eles, a Trindade, habita, porque essa não teve pai, essa não teve princípio, essa não teve origem, ela coexiste com Deus. Então, Jesus Cristo foi o responsável pela criação de uma outra eternidade, na qual foram postos os seres angelicais e na qual também será posta a igreja do Senhor, finda a sua peregrinação aqui na Terra. Alguns detalhes que ajudam a esclarecer mais. A primeira eternidade é absoluta e só pertence a Deus. A outra é relativa, porque não terá fim, mas teve princípio. Porque ela foi criada e é destinada a criaturas de Deus. Agora, a primeira eternidade, eu vou fazer uma rápida pausa para dizer que estou recebendo uma informação de que entrou no ar agora a nossa live pelo YouTube. Deus seja louvado. Parabéns, irmã Léo, graças a Deus por tudo. Vamos continuar. A primeira eternidade coexiste com o próprio Deus, portanto, não foi criada. A segunda foi criada e é destinada a criaturas de Deus. O responsável da segunda eternidade é o Senhor Jesus, por isso ele é chamado de Pai da eternidade. Pai quer dizer aquele que gera, aquele que cria, aquele que produz. Jesus produziu, gerou, criou e por isso se chama Pai da eternidade. Então, uma ideia física, uma ideia visível, uma ideia bem simples, bem clara, porém de muito fácil compreensão é esta. Olhem para mim. A eternidade de Deus, a eternidade absoluta, vamos usar uma expressão humana, ela é circular. E tudo aquilo que é circular não tem princípio e nem fim. Já a eternidade do homem, ou a eternidade dos anjos, esta segunda, ela não é circular, ela é longitudinal. Ela teve um princípio, vai seguindo, não terá fim, mas tem um princípio. Então nós seremos eternos a partir do momento que entramos na eternidade. Mais tarde eu falarei como se entra na eternidade, mas sempre lembrando que é só a partir daquele momento que nós seremos eternos. Ao contrário de Deus,
que sempre, e sempre, e sempre, e sempre tem sido e será eterno. A Ele, glória e louvor para sempre. Uau! Olha, essa live está se tornando uma verdadeira aula de teologia. E eu espero que você esteja absorvendo. O pastor Gisel está falando sobre a eternidade, já deu a definição, e nós já nos aprofundamos já no primeiro mergulho, já fomos lá no fundo das águas e acabamos de descobrir que há pelo menos duas eternidades, e foram citados vários textos. Para uma palavra que foi revelada a Abraão. Gênesis capítulo 21, versículo 33, está escrito que Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, El Olam. Pois bem, qual é a mensagem que Deus nos traz quando ele diz em Isaías que ele habita na eternidade? Quando Abraão o louva, o invoca, o adora como eterno, qual é a mensagem? Então vamos lá. Número 1. Dizer que Deus habita na eternidade significa que Deus não está limitado pelo tempo. Significa que ele pode existir e existe fora do tempo. É por isso que Deus não vê as coisas da maneira como nós vemos, porque ele não possui a limitação do tempo, e sim a ilimitação, ou a ausência de limitação própria da eternidade. Porque Deus habita na eternidade, há 3 elementos que lá não existem. Número 1, na eternidade não existe tempo. Por isso que está escrito na Epístola de Pedro que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Habitar na eternidade significa habitar além do tempo. E o tempo se torna algo reduzidíssimo. Na eternidade não existe noção de tempo, não existe noção de espaço e não existe noção de distância. Lembra-se que Jesus fez uma promessa em Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Escuta aqui. Quantos crentes vão ser salvos? Quantos crentes salvos estarão presentes lá no céu? Quantos crentes comporão a igreja do Senhor em caráter final? Milhões e milhões e milhões. Pois bem, como é que tanta gente cabe em um trono? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Porque nós temos que ter a compreensão de que há 3 noções que existem na Terra e que não pertencem à eternidade. Nem a distância, nem o tempo e nem a velocidade. É isso que quer dizer que Deus habita na eternidade. Deus habita no infinito. Agora, todas as coisas para Deus estarão sempre para baixo. Porque a Bíblia diz, isto diz o alto. Todas as coisas para Deus serão insignificantes ou menos significantes, porque isto diz o alto e o sublime. Então, ter a eternidade como habitação é uma garantia da soberania universal de Deus e do seu controle eterno sobre o universo e sobre todas as coisas por ele criadas. Maravilha! Muito obrigado, pastor Gisel, por mais essa resposta. E enquanto estamos falando, nós estamos falando bastante entre tempo e eternidade, né? Nós ainda não experimentamos a eternidade. Então, talvez a gente ache que o tempo não tem nada a ver com a eternidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Qual é a relação que existe entre a eternidade e o tempo? Se é que existe alguma relação. Ok. Olhe para mim, por favor. Essa minha mão esquerda significa a eternidade anterior, a eternidade absoluta. Essa outra mão representa a eternidade posterior, a segunda, a criada por Cristo. Pois bem, entre essas 2 eternidades, eu estou me aproximando o mais possível, mas vejo que não está colado. Entre essas 2 eternidades, existe um fragmento, existe uma coisa mínima. Essa coisa mínima que existe entre as 2 eternidades
se chama tempo. Então, o que é o tempo? O tempo é um fragmento da eternidade que separa as duas e que faz com que as pessoas que nele estão, no tempo, se preparem para entrar na eternidade. Porque se esse tempo está aqui imprensado entre duas eternidades, quando terminar a vida no tempo, obrigatoriamente, necessariamente, a criatura humana terá que entrar na eternidade. Agora, algumas pessoas pensam na eternidade como um tempo sem fim, mas na eternidade não é tempo, porque tempo tem limitação. A eternidade existe fora do tempo. Então, vamos deixar bem claro. Quando começou o tempo? O tempo começou com a criação. Antes da criação, não existia tempo. Lembram-se que Gênesis capítulo 1 aparece Deus querendo o dia? Dia não é uma das mais importantes noções de tempo. Não existia tempo antes da criação. Outra coisa, não se pode medir a eternidade com o tempo, porque a eternidade não somente substitui, como sobrepuja o tempo. Repito, o tempo é um fragmento minúsculo da eternidade. O tempo é uma ponte entre as duas eternidades. O tempo é durável, a eternidade é infinita. Pastor, moças, eu me deparei com a seguinte ilustração muito interessante. Um certo pastor estava pregando na cidade de Lincoln, no estado de Nebraska, aqui nos Estados Unidos. Quando terminou a mensagem, um professor de matemática se aproximou dele e disse: pastor, a eternidade começa onde termina a computação. O pastor ficou assim e disse: amigo, professor, o que isso significa? A eternidade começa onde termina a computação. Olha o que o professor disse. Significa o seguinte: quando o homem, com a maior mente que o mundo já conheceu, quando ele pensa em sair em direção ao futuro, a sua mente falha, porque ele não pode ir mais longe. Quando o homem termina de imaginar algo relacionado com o tempo, aí começa a eternidade. Então, a eternidade não é uma coisa para estar submetida ao nosso raciocínio. É uma coisa que deve estar submetida ao nosso coração, porque é matéria de fé, muito mais do que de conhecimento ou de investigação. A eternidade é um estado de coisas fora do tempo. A eternidade é uma experiência absolutamente não limitada pelo tempo. Então, resumindo, a eternidade é antes do começo e depois do fim. A eternidade, sobretudo, aquela básica, primeira, absoluta, ela sempre existiu e nunca deixará de existir. E para a alegria de todos nós, a terra está dentro do tempo, mas o céu está dentro da eternidade. Gênesis 3:22, Deus disse assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus criou o homem para a eternidade, mas o pecado criou algumas limitações na eternidade. Aleluia! Olha, cada declaração, cada pérola que foi lançada aí, por favor, anote, receba, guarde nas tábuas do seu coração. A eternidade, ela começa antes, ela é antes do tempo e depois do tempo. Tremendo, tremendo. E a terra foi criada para o tempo, mas o céu existe para a eternidade. Louvado seja Deus! Que coisa tremenda, pastor Gisele. Nós vamos continuar aqui. O senhor, na exposição passada, do tópico anterior, o senhor falou sobre alguns elementos, né, que não estão na eternidade. O senhor falou sobre a velocidade, o senhor falou sobre o tempo, né, o senhor falou sobre a distância. O senhor pode falar sobre elementos que a Bíblia associa à eternidade? Essa é uma grande pergunta. Eu gostaria que todas as pessoas que nos acompanham hoje ou que nos acompanharão depois
Saibam que a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não pode ser entendida com a nossa mente natural. Por isso, algumas coisas tão profundas, tão especiais, tão verdadeiras como esta que nós estamos falando, mesmo estas coisas precisam ser observadas sob um prisma espiritual. O que quer dizer com isto? Em alguns lugares da Bíblia, a palavra eternidade ou a palavra eterna vai ser usada em linguagem simbólica. Então, todo estudante da Bíblia deve compreender a diferença entre a literalidade da Bíblia ou o simbolismo da Bíblia. Por exemplo, a palavra hebraica para eternidade é olam. Este é o seu sentido próprio. Mas essa palavra, que é usada para Deus, e pela primeira vez foi usada por Abraão, eu já mencionei o texto, quando Abraão disse, eu adoro o Deus eterno, esta mesma palavra pode ser usada também no sentido da vida comum. Ela pode ser usada de uma maneira mais relativa, apenas significando um espaço de tempo muito longo. Por que o Senhor põe mestres na igreja? Por que o Senhor concede para o seu povo espírito de sabedoria? Para que nós não nos confundamos com estas peculiaridades da Bíblia. A palavra eterna pode ter uma segunda significação. Pois bem, a Bíblia diz, por exemplo, que a posse da terra de Canaã era eterna. A Bíblia fala de colinas e montanhas eternas, mas é uma linguagem figurada. Aí a palavra eterna significa de longa duração. Quem compreender isto nunca tropeçará. Quem compreender isto sempre reverenciará o Deus na sua eternidade. Por exemplo, existe a aliança eterna. Agora aí não. Como a aliança é relativa a Deus, a eternidade da aliança tem o seu grande significado. Nós estaremos no céu desfrutando dos efeitos de uma aliança que foi feita conosco, já disse, esta nova aliança, cujo efeito é eterno. Agora, a Bíblia fala em gerações eternas. Gênesis 9:12, a palavra eterno aí quer dizer de longa duração. A Bíblia fala em habitação eterna, quando se refere ao templo. Aí, eternidade significa algo de duração longa. A Bíblia fala de herança eterna, mas é de longa duração para ser experimentada aqui na Terra. Mas, quando a Bíblia fala de misericórdia eterna, aí já é algo absolutamente perfeito no sentido de eternidade legítima. Alguém pergunta, e como é que eu vou saber, quando eu encontrar a palavra eterna, se é o sentido literal ou se é o sentido figurado? É muito fácil. Por exemplo, quando você lê que o templo é uma habitação eterna e você sabe que o templo seria destruído, então é um sentido simbólico. Mas quando você lê que a misericórdia de Deus é eterna, você sabe que essa eternidade é de Deus porque a misericórdia é dele. Tudo aquilo que a Bíblia fala que é eterno, que está ligado ao homem, apenas significa de longa duração. Tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a eternidade, referente a Deus, é a eternidade do próprio Deus que ele doou para alguma coisa que ele fez. Por exemplo, o reino de Deus é um reino eterno. O trono de Deus é um trono eterno. E, por último, muito importante para nós cristãos, para nós de Deus, a vida eterna. Sabe que a vida eterna, essa expressão vida eterna, aparece 43 vezes no Novo Testamento. E nos evangelhos, principalmente de João, nas cartas de João, fala vida eterna, vida eterna. A vida eterna tem um pequeno mistério. Nós nunca falamos isso quando estamos evangelizando, porque nós não evangelizamos mistério para o pregador. Nós evangelizamos a simplicidade do evangelho. Mas quando estamos mergulhando, nós temos que conhecer os tesouros da palavra. A vida eterna, nós é o doador da vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida. Jesus dá 3 tipos de vida para o homem. Da vida física, depois da vida espiritual, depois dá a vida eterna. Nós temos a vida eterna hoje enclausurada. Ela está dentro de nosso coração como elemento de fé. Mas só quando nós deixamos este mundo é que nós desfrutaremos a eternidade da vida. Então, nós já temos a vida da eternidade no nosso coração.
Mas quando chegarmos no céu, teremos a eternidade da vida. Entendido? Ok. Olha, é uma aula que nós estamos tendo aqui hoje. E depois, se você conseguir guardar um pouco disso, você vai poder ministrar isso, falar com outros, ensinar a outros, que você vai deixar muita gente de boca aberta. Você vai dizer assim: eu aprendi mergulhando nas Escrituras Sagradas, com o pastor Gesiel Gomes, sobre a eternidade. Isso é coisa, até em seminário de teologia, é raríssimo nós ouvirmos falar sobre um tema tão complexo, mas muito importante para cada um de nós. Você está ligado aqui na live com o pastor Gisel, e nós hoje estamos perguntando sobre a eternidade. Agora, pastor Gisel, eu sei que a gente está se aproximando do nosso tempo do fim, mas do fim da nossa live, né? Mas eu tenho uma pergunta agora, e que dessa vez eu acho que vai estreitar um pouco aí. Vou apertar um pouquinho aí, mas eu sei que vai ser benéfico para os nossos ouvintes, e vamos ver se vai ficar muito estreito aí para o pastor Gisel. Já falou sobre a eternidade passada e a eternidade futura, o tempo está ali no meio, né? Então, depois, quando findar esse tempo, vai ser a eternidade para frente, né? Para frente do tempo, né? Se nós vamos participar dessa eternidade para frente, ou seja, os seres humanos que estão dentro do tempo vão para essa eternidade que está, entre aspas, para frente, a minha pergunta é uma só eternidade? Ou seja, a eternidade dos salvos é a mesma eternidade dos ímpios? Essa pergunta é muito séria, essa pergunta é muito delicada, e a resposta precisa ser muito cuidadosa. Os salvos participarão da eternidade. Os perdidos também participarão da eternidade. Mas qual é a diferença? Pastor Moças, eu vou tentar ser absolutamente simples em uma matéria que se sabe que é extremamente complexa. Há dois verbos na língua portuguesa que, às vezes, pensamos que são iguais, e não são. Às vezes, pensamos que são semelhantes, e não são. E terminamos descobrindo que são apenas parecidos. Estou me referindo ao verbo viver e ao verbo existir. E de uma maneira muito simples, muito prática, mas muito real, muito verdadeira, eu quero dizer: a Bíblia nos ensina que os pecadores existirão no inferno eternamente. Mas a mesma Bíblia ensina que os salvos viverão no inferno eternamente. No céu. Que os salvos viverão no céu eternamente. Que quer dizer isto? Por isso que a Bíblia chama a vida do crente no céu de vida eterna, porque é uma vida permanente. É uma vida permanente. Quando eu falei sobre vida eterna há poucos instantes, era exatamente isto que eu estava querendo dizer. Nós não vivemos na eternidade, mas já conhecemos um pouco da eternidade dentro do nosso espírito, é uma matéria de fé, através da vida. Mas quando nós deixarmos este mundo, nós viveremos eternamente. Viver, no sentido mais profundo da Bíblia, é viver livre, é viver feliz, é viver bem, é viver saudável. É aquilo que as pessoas dizem, não é vegetar, é viver. Então, os salvos desfrutarão do privilégio de viver eternamente. Agora, os perdidos, os ímpios, os pecadores, apenas existirão eternamente. Por quê? Porque eles não conhecerão o prazer da vida. Eles não conhecerão as delícias da vida. Eles não conhecerão a satisfação de estar vivendo. E se o terror de estar existindo, sujeito ao fogo, um fogo que não se apaga, sujeito a punições intermináveis. Então, a eternidade existirá para os salvos. A eternidade existirá para os perdidos. Mas a qualidade muda muito, porque os salvos terão qualidade de vida e os pecadores terão experiência de existência. Tremendo, tremendo, tremendo.
Que fascinante essa explicação. Aliás, qualquer pecador pode ter abundância na vida, mas só os salvos têm vida em abundância, né, pastor? E quando Jesus falou em vida e abundância, ele não estava apontando somente para essa vida, porque é tão pouco, é muito pouco tempo, estava apontando para lá. E Judas, verso 7, fala nos pecadores sofrendo a vingança do fogo eterno. E uma vida inteira de sofrimento no mundo espiritual nem merece o nome de vida. De vida. Só de existência. Aleluia! Aleluia! Esse Cristo veio nos trazer vida e vida em abundância.